Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Iniciando mais um estudo, a Teologia da Adoração, com o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Hoje, quarta-feira, dia 8 de outubro. O outubro mal começou, já estamos nos aproximando da primeira quinzena, é verdade. E até aqui, o Senhor tem nos dado graça, nos dado sabedoria, para que nós possamos ser instrumento deles, abençoando outras vidas. Amados irmãos, vamos orar? Aqui em Aracruz o sol já está a pino, os passarinhos estão cantando louvores ao nosso Deus. Tá maravilhoso o dia. Essa semana, para a honra e glória do nosso Senhor, tem sido maravilhosa. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por essa manhã de quarta-feira, por este dia. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos a tua bondade sobre nós e através de nós. Agora, Senhor, quando nós nos reunimos virtualmente para levar mais um estudo, pedimos ao Senhor que abençoe teu servo, o reverendo Davidson, pedimos ao Senhor que conduza o Senhor durante todo esse período que aqui estivermos e esteja também com as pessoas, para que elas possam ser abençoadas, compreenderem com profundidade, à luz da tua palavra, aquilo que o reverendo tem ensinado sobre a adoração. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em deslocamento, alguns indo para o trabalho, outros retornando, alguns indo para a escola ou para os seus afazeres, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, para que eles possam realizar aquilo que foi proposto no dia de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos então. Bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson, tudo jóia? Bom dia, pastor Aderson, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que você está? Estamos indo, graças a Deus, né? Estamos bem aqui. Joia, isso é bom. Ainda há pouco a gente fora do ar, sua sogra, né, sofreu uma queda, é isso mesmo? Isso, ela estava na segunda-feira, né? Ela foi fazer uma visita para uma irmã enferma. Ela acabou desequilibrando, caindo no meio da rua, numa rua até movimentada, mas estava miraculosamente sem movimento nessa hora. Uhum. E ela acabou caindo, né? E batendo a cabeça no chão no meio da rua. Nossa, Mas Deus é fiel, né? Não houve nada assim aparentemente muito sério, fez ressonância, não acusou nada até agora. Vamos ver, né, se continua assim. é verdade. Então, é importante, e eu quero convidar também os nossos irmãos e amigos para que estejam também orando por ela, né, neste sentido, Isso. para que não haja sequelas, nada que possa gerar algum tipo de desconforto, né, ou, digamos assim, até mesmo prejuízo, né? Foi livramento da parte de Deus. Nós não Com temos dúvida certeza foi. disso. Muito bem. Reverendo Davidson, a gente vai estar orando ao longo, vamos compartilhar, mas eu quero agora sair de cena, deixar você bem à vontade aí, tá bom? Para você, mais uma vez, ser instrumento da parte de Deus para nos abençoar. Tá bom, Reverendo Davidson? Deus te abençoe. Obrigado, pastor Aderson, né? É sempre bom estar aqui com vocês, participando desse estudo bíblico. E já vamos começar então, né? Vamos começar a tratar aqui da nossa tela. A nossa tela já está aí na sua frente. A gente sempre começa falando de literatura. E hoje eu vou expandir um pouco mais, não apenas falando dos meus livros da Wiclap. Você pode ver aqui vários deles, né? Você entra na loja da Wiclap, coloca meu nome lá, Davidson Pignon, não é? Davidson Pignon. Então você vai ter acesso aos meus livros. É só encomendar aqui no Saiba Mais. Você vai clicando no Saiba Mais, né? E você vai conhecendo o meu material. Então, tem livro devocional, tem estudo exegético, como esse aqui, que é a minha monografia de mestrado publicada, A Ética do Casamento Judaico. Tem livro sobre pregação, até de cultura pop, também tem livro aqui. Comentário exegético no hebraico, né, do Salmo 23, Salmo 91, livro de Jó, livro específico para mulheres guardadas pelo amor. Comédia, que é uma comédia gospel, né, As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdecrey, Em Busca da Atividade Perdida, um livro sobre enfermidade,
Em tua presença, um livro sobre o Salmo 139, grupo de comunhão e pregação expositiva, pregações narrativas e os meus lançamentos, né, os principais lançamentos desse ano, que é Esther, a providência divina contra o antissemitismo e o aparato crítico do livro de Esther. Hoje é o dia seguinte do dia de ontem, ontem foi o dia 7 de outubro, né? Comemoração entre aspas, né? Lembramos, na verdade, de 2 anos desde o 7 de outubro de 2023, que foi o dia terrível daquele massacre que o Hamas fez lá em Israel. Então, desde esse tempo, há 2 anos, o antissemitismo cresceu muito no mundo. Por isso eu fui também motivado a fazer esse livro. Então, eu fiz aqui o meu comentário de Esther à luz do antissemitismo, né? Já que cresceu na ordem de 350%. Aliás, 450% é a ordem de crescimento no Brasil do antissemitismo, que é o ódio contra judeus, devido à guerra, né? O que é impressionante, já que os judeus foram as vítimas do ataque terrorista terrível há 2 anos. Então, eu fiz aqui 2 livros, né, baseados em Esther. O meu comentário, propriamente, que é Esther, a providência divina contra o antissemitismo, e um material de apoio para exegetas, para quem já entende hebraico, é um material técnico, o aparato crítico do livro de Esther, entendeu? Então, você já conhece, você tem acompanhado as aulas aqui, você já sabe desses meus materiais. Mas, além dos meus livros aqui na Wiclap, também quero mostrar para vocês alguns cursos meus que estão na Hotmart. Esse é um deles, né, o curso mais recente, é o curso livre de Teologia Básica, onde você vai aprender várias disciplinas básicas, cerca de 20 disciplinas, não é? Tudo rápido, básico, com provas. E tem outros cursos também aqui, ó, meu curso Exegese e Exposição, Manual de Teologia da Oração, Pregação Divina, tem aqui Introdução ao Estudo do Apocalipse, esse aqui é o meu carro-chefe, o curso Introdução à Exegese Bíblica, mas tem também o curso Panorama do Antigo Testamento. Então tem vários cursos, né, para você conhecer, para você ser abençoado, né? Esse aqui é o curso de Teologia Básica, ele é o mais recente, ele é apenas um deles, para que você possa realmente conhecer, né, as funções básicas de liderança, você que é líder leigo, que sempre quis talvez fazer seminário, nunca pôde. Esse curso não é gratuito, mas ele é muito barato, ele é muito acessível, e você faz uma assinatura, né, e estuda no seu tempo, entendeu? São matérias muito práticas e rápidas também, direto ao ponto, sem enrolação, tá? Então, aqui no Hotmart você vai conhecer os meus cursos, é só entrar na hotmart.com e então você coloca ali o meu nome, né, para conhecer os meus cursos, tá bom? Esse aqui é o site da minha editora, a editora Contextualizar. Então, aqui nesse site você pode solicitar, inclusive, e-books meus gratuitamente. Diversos e-books grátis, tá vendo? Algumas novidades. Então, é só você assinar aqui, assinar a newsletter, né, do site. Aí você conhece aqui o site da editora Contextualizar, né? Você pode publicar o seu livro se você for autor ou autora de textos evangélicos, né? Então você vai conhecer quem somos, toda a proposta da editora, vai solicitar-me o seu orçamento, enfim, né? Aqui nessa parte você tem o livro Exegese do Antigo Testamento grátis, para curiosos, tá? É um e-book grátis que eu quero te dar. Você vai solicitar aqui, ó, vai preencher esse formuláriozinho rápido, né? Só nome, sobrenome e endereço de e-mail, só isso. Vai enviar aqui. Eu vou receber o seu pedido para enviar o livro
Exegese do Antigo Testamento para curiosos, tá bom? De graça para você. Além desse livro, você pode conhecer aqui os destaques da editora, saber algumas novidades da editora, alguns lançamentos. Aqui também tem cursos gratuitos, aqui, ó. Aqui você vai conhecer os meus cursos gratuitos, como a Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Esse aqui é pago, né? Não é gratuito. Introdução à Exegese Bíblica, que eu já falei, ele é pago. Mas tem aqui, ó, o curso Estudo Bíblico Indutivo, esse é gratuito. É o curso de interpretação da Bíblia, tá? Você clica aqui em acessar o curso e você vai ver todas as aulas em vídeo desse curso Estudo Bíblico Indutivo. E tem também esse outro curso aqui, que ele é gratuito, como ampliar o impacto da sua pregação para a geração atual. É um curso sobre a nova homilética. Ele também é grátis, tá bom? Então tem 2 cursos gratuitos aqui para você e 2 cursos pagos, tá bom? Para você conhecer aqui um pouco mais. E aqui, ó, nessa guia aqui dos e-books grátis, você também pode entrar aqui e pegar diretamente aqui do site, ó. Você tem alguns e-books gratuitos, voltando para a Bíblia, o primeiro livro que eu publiquei na vida, né, esse aqui. Também trato aqui de interpretação da Bíblia. Aqui você tem uma degustação da Semente à Palavra, degustação da Vitória dos Desafios da Vida, uma dica cultural para você, introdução ao estudo do Apocalipse, também é um material didático para você conhecer, palestra sobre a nova homilética, material didático também. Esses 2 grandes aqui, ó. São 2 cursos que eu coloquei aqui em PDF, EPD, Padrão de Excelência, e o Cristão e a Filosofia, tá bom? São e-books gratuitos para você conhecer, pegar aqui, né, de graça, tá bom? Então conheça aqui o site da editora Contextualizar. Editora Contextualizar, né? É contextualizar.com.br. Esse é o endereço, contextualizar.com.br. Para você conhecer todos os materiais e vantagens de entrar aqui no site da editora Contextualizar. Além disso, você que gosta de assistir os meus vídeos, tanto as nossas lives aqui, né, da Igreja Congregacional de Aracruz, as minhas lives de estudo bíblico, quanto também outros vídeos que eu faço, né? Aqui, ó, você pode ver aqui, ó. Eu faço estudos que são cortes das minhas aulas de hebraico no seminário. O último que eu lancei foi esse aqui, Exegese de Esther 3:8 e o início do antissemitismo, né? Baseado aqui no meu livro sobre Esther, né? Então é bem interessante, né? Comemorando também, né? Comemorando, não, lembrando, né? Eu cismo dizer comemorando, não tem nada para comemorar. Lembrando daquele aniversário do massacre, no 7 de outubro, né? Então eu lancei ontem esse estudo aqui justamente para trazer à memória, né, esses 2 anos. E você tem também, ó, aqui, ó, lives minhas com o pastor Aderson sobre o livro de Jó. Já estamos na aula 8, sendo também vista aqui no meu canal, tudo organizadinho, editado, né? Tem aqui, ó, um estudo, né, um painel teológico que eu participei numa rádio. Então, tem muita coisa legal, né? Já tem a teologia da adoração programado para o ano que vem. Então, tem muita coisa boa aqui. Já tenho quase 1.000 vídeos, tanto de pregações, ó. Essa pregação também que vai estrear amanhã, sobre Débora e Baraque, Juízes 4 e 5. Muito material bom, não é? Estudos, aulas, palestras especiais, pregações, até vídeos produzidos também eu já fiz. Vídeos com muito conteúdo bom, né? Esse meu canal aqui, ó, meu nome, Davidson Pignon, você pode clicar aqui para se inscrever, né? Clicar no sininho, tudo aquilo que você já sabe como fazer, né? E curtir os meus vídeos, né? Já são quase 1.000 vídeos aqui prontos para você poder assistir. Aliás, mais de 1.000 vídeos, né? Já está marcando aqui, ó, 1.600 vídeos
não é? Que já estão prontos aqui disponíveis para você, tá vendo? É muita coisa, tem aqui, ó, alguns ao vivo, podcast também, playlist que eu criei, não é? Algumas playlists estão disponíveis para você, ó, sobre o livro de Esther, o antissemitismo, tá vendo? Há muita coisa boa aqui, aulas do hebraico, a saga de Israel, muita coisa que eu já fiz ao longo de vários anos, não é? Esse meu canal aqui está disponível para você assistir gratuitamente às aulas, playlists e tudo mais. E para fechar essa parte de merchandise, né, que já está bem até demorada até, você que gosta de ouvir os estudos em formato podcast, você que gosta de acessar o Spotify ou outro agregador qualquer, eu coloquei aqui o Spotify para que ele é muito conhecido, né? É muito usado e preferido por muita gente. Mas você tem aqui, ó, você tem aqui todo o meu conteúdo em aulas, em pregações, em palestras especiais, também está tudo aqui no formato áudio, como se fosse ouvindo uma rádio, né? Você pode acessar aqui o programa, pode assinar aqui, né, de graça para você. Você pode assinar o programa Exegese e Exposição, o meu nome, né? Tem essa logomarca aqui, esse microfone estilizado, né? Com uma luz que faz uma sombra aqui, né? A luz vinda do alto, portanto, Deus iluminando o microfone para que eu possa falar sobre as coisas de Deus, né? As coisas dele. Então, essa é a ideia conceitual aqui do microfone e o nome, né, do podcast Exegese e Exposição. Então, você tem aqui todo o meu conteúdo gratuitamente em formato de áudio, tá bom? Todos os meus estudos, até que o pastorado é soltar aqui, ó, tá vendo? Então, você pode ter aqui acesso no Spotify e até em outro agregador que você preferir, agregador de áudio, para você ouvir como se fosse o rádio. Tá legal? Muito bem. Já fizemos aqui a nossa propaganda, agora vamos começar propriamente o nosso estudo, o nosso conteúdo. Você está lembrando que eu já comecei a falar aqui sobre a teologia da adoração. Esse aqui é o PDF que você pode ter gratuitamente também. É só solicitar o pastor Aderson ou então fazer contato comigo, né? Pelo WhatsApp 021 998 585402. Vou repetir, 021 998 585402. Faça contato, eu mando para você também de graça esse PDF com o nosso conteúdo, a teologia da adoração. Legal? Já começamos a falar, mas tivemos que fazer fazer um outro caminho, né, transversal, falando sobre várias músicas do mainstream que têm as suas dificuldades em termos de conteúdo teológico, de letras. Fizemos então essa digressão, durou algumas aulas aqui, e agora vamos retomar de onde paramos, né? Eu já tinha dado para vocês aqui nessa uma introdução sobre a teologia da adoração. Falamos sobre os fundamentos bíblicos propriamente da adoração. Definimos a adoração no hebraico, no grego. No hebraico é a palavra shahá e também a palavra avad, tá bom? Que é adorar, ministrar, não é? No caso, prostrar-se ou curvar-se em reverência. Também usamos aqui o grego, a palavra proskinel, que é inclinar-se, reverenciar, e latreuo, né, que significa servir religiosamente, prestar propriamente o culto. Então, vimos aqui 4 palavras, 2 do hebraico e 2 em grego, para a adoração, tá? Já expliquei sobre isso, é só retomar as aulas passadas. Falamos aqui do objetivo da adoração, que é dirigido exclusivamente a Adonai, não é? E vimos aqui também alguns versículos que falam sobre essas palavras. A adoração no Antigo Testamento também já falamos, como era os patriarcas e a sua adoração, que era basicamente feita através de sacrifícios de animais.
e já estava ali no embrião e no início da aliança que Deus fez. Então, toda a adoração dos patriarcas é com sacrifício de animais e também no contexto da aliança de Abraão, né? Que Deus fez com Abraão, tá bom? Então você tem aqui toda a adoração dele. Você tem o culto no tabernáculo mais à frente e ainda depois o templo construído por Salomão. Então, na época de Davi ainda era o tabernáculo e em Salomão então começa a inauguração do templo, primeiro templo, não é? Então aqui você vê, né, nessa parte do tabernáculo a inauguração do sistema sacrificial de um modo mais efetivo, mais ritual. Temos a presença de Deus na própria tenda da congregação, com Moisés, depois o trabalho do sacerdócio levítico no próprio tabernáculo, e com o templo de Salomão, tudo isso se consolida. E ele se torna, então, o templo se torna o centro da adoração de Israel, no Antigo Testamento, até o momento em que ele foi destruído, depois reconstruído por Herodes, no Novo Testamento já, não é? E então ele foi novamente destruído, mas isso já é Novo Testamento, né? A gente está aqui no Antigo Testamento ainda. Vimos também sobre os Salmos, que era o inário da adoração. Toda a teologia, praticamente toda a teologia do Antigo Testamento está concentrada nos Salmos, de modo reduzido, de modo resumido, não é? Então, daqui surgiu a necessidade, a importância da gente ver, a gente perceber o quanto é importante que nas nossas músicas, cânticos e adoração haja uma teologia saudável, porque os salmos têm essa característica, né, de serem o inário da adoração do povo de Israel no passado. Então, toda a teologia estava concentrada aqui nos salmos. Daí a gente precisou fazer a digressão para falar das músicas atuais, que não têm conteúdo bíblico relevante, ou seguro, pelo menos, né? Algumas oferecem alguns problemas simples de resolver, probleminhas bem simples, mas outras músicas trouxeram mesmo problemas mais sérios, erros teológicos muito sérios, né, que podem até comprometer a adoração da igreja. Então, fizemos essa digressão porque foi necessário fazer a partir desse tópico, né? Falamos sobre os salmos, o inário da adoração, tá? Paramos aqui então e agora vamos retomar com um material inédito. A partir da página 7 do nosso PDF, vamos começar a tratar hoje oficialmente da adoração no Novo Testamento. Vamos começar tratando aqui de como Jesus retratou a adoração. A gente, claro, vai falar daquela passagem conhecidíssima e clássica de Jesus e a mulher samaritana, quando ele fala sobre a adoração. Então, Jesus desloca o centro da adoração do templo físico para o espírito e a verdade. E é interessante ele fazer isso, sabendo que o templo já havia sido destruído. Herodes o reconstruiu para agradar, né, o povo judeu. Lembrando que Herodes era idumeu, era também uma, uma classificação dentro da etnia dos judeus, tá? Mas ele não era apenas um judeu no seu sentido mais clássico, né? Mas vamos lá, tecnicamente, sendo idumeu, ele era judeu também. Mas por ser romano, né? Por ser um cidadão romano, ele conseguiu ascender na política e chegou a ser o responsável, né? E a ser o grande imperador, né? Na época lá. Bom, então ele reconstruiu o templo para poder colocar, né, um docinho lá na boca dos judeus, e então facilitar o seu domínio lá na Judéia, né? Então Jesus desloca nessa conversa com a mulher samaritana, ela sendo samaritana, falando de lugar de adoração, né? Falando se era no monte em Jerusalém ou no monte Gerizim, né? Lá
lá em Samaria, como era a tradição religiosa dela, mas havia aquela rivalidade histórica entre judeus e samaritanos. É bom lembrar que essa rivalidade aconteceu dentro desse período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, onde historicamente teve a revolta dos Macabeus, não é? E no próprio exílio mesmo, antes da revolta, no próprio exílio, o exílio assírio, não é? Que foi aquele exílio das tribos do norte, do Reino do Norte, né? Que foi praticamente dizimado enquanto etnia pela Assíria. Então, houve muita mistura ali, e os poucos que conseguiram sobreviver isoladamente fizeram isso porque se misturaram aos povos do paganismo, né, aos povos pagãos. Então, a tradição religiosa dos judeus samaritanos, ela se tornou, na visão dos judeus do remanescente fiel do reino de Judá, do sul, né, que ainda prevaleceu, que ainda sobreviveu, na verdade, ao cativeiro babilônico e depois ao cativeiro medo-persa, né, no Império Aquemênida, foi retratado ali no livro de Esther, e depois teve também o próprio Império Grego, depois o Império Romano, agora. Então, esse remanescente fiel, todos eram do Reino do Sul, de Judá. Então, eles se classificavam como judeus puros, que não foram misturados com o paganismo, como aconteceu com os samaritanos. E, de fato, eles fizeram isso para poder sobreviver, né? Alguns poucos conseguiram sobreviver. Enquanto que o reino inteiro, né, como reino, como nação, ali foi completamente dizimado, tá? A questão aqui é que essa rivalidade, ela era histórica e aconteceu desde o período intertestamentário. E chegando, então, no Novo Testamento, você ainda tem alguns grupos samaritanos ali vivendo próximo a Jerusalém, ali no entorno de Israel, né? Especialmente no norte, e você vê essa mulher samaritana, então, e os samaritanos, de um modo geral, recebendo preconceito dos judeus por causa desse fator histórico e do seu fator cultural também, né? Eles sempre sendo acusados de judeus misturados com pagãos, o que era, embora em termos históricos seja até verdade, mas não precisava ter esse ódio mortal, né? Eram também judeus, irmãos deles. Bom, então tendo explicado isso, você entende agora por que a mulher samaritana ficou ressabiada quando percebeu Jesus ali em pleno meio-dia, quando ela foi pegar água, ele sentado ali, e ela percebeu pelas feições dele, pela roupa, até pelo modo de falar, de que ele era judeu da gema, né? Enquanto que ela era mulher samaritana, então ela é vítima de todo tipo de preconceito social. Ela tinha uma vida muito desregrada em termos de casamento, uma mulher, portanto, marcada pela vida, uma mulher sem aquela conduta que se esperava, né, socialmente, de uma mulher casta ou de uma mulher casada e séria. E ela tinha lá as suas dificuldades, ela tinha lá o seu histórico de vida, né, bastante conturbado. Mas Jesus, então, conversando com ela, evangelizando aquela mulher, ela que propõe a discussão teológica sobre a adoração. Ela que faz a pergunta. Jesus não estava teologando com ela, ele estava conversando com ela e tentando alcançar o coração dela, né? Mas ela, então, talvez criando um mecanismo de defesa, né? Ela coloca entre ela e Jesus essa conversa da adoração em Samaria. Se era para adorar no monte samaritano ou no monte judeu, né? Que é aquele monte do templo, onde hoje fica a mesquita de Omar, né? Mas era o monte do templo, era o monte da adoração.
Quando ela faz essa pergunta, a resposta de Jesus surpreende ela. Talvez até preparando, ele já sabia disso, mas preparando porque em breve já não haveria templo. Ele seria novamente destruído, não é? Como está destruído até hoje. Os judeus hoje adoram a Deus nas sinagogas de um modo diferente, sem fazer mais sacrifícios, mas eles fazem isso porque não tem mais templo, né? A ausência do templo é marcante no coração de Israel, do povo de Israel, pelo menos do povo mais religioso, né, que vive ainda hoje lá. Enquanto que as aldeias samaritanas que existem até hoje, eles têm o templo deles e continuam adorando a Deus no templo deles. Inclusive, na Páscoa samaritana, eles ainda hoje sacrificam o cordeiro e fazem todo o ritual de Páscoa dentro do rito e da tradição samaritana, tá bom? É bem interessante você perceber isso. Mas então Jesus fala para ela, ó, vem a hora e já chegou. Ou seja, já chegou o momento porque ele estava ali, ele era o Messias, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o templo ainda existia quando Jesus falou isso. Mas Jesus já sabia de que o templo não ia durar muito. Ele ia deixar de existir, porque de fato, né, no ano 70 depois de Cristo, na revolta de Bar Kokhba, então você vê ali o Império Romano completamente destruindo o templo e arrasando com todo mundo. Muita morte aconteceu ali, não é? Então é o juízo de Deus vindo sobre Israel também por causa de vários fatores ali, inclusive o fato de Israel ter participado, pelo menos o povo participou disso, né? E os sacerdotes também, a casta religiosa participou do processo de condenação e morte de Jesus, né? Mas enfim, esse é um assunto para outro dia. O fato é que Jesus disse aqui, né? Os verdadeiros, portanto, aqueles que realmente adoram a Deus de modo verdadeiro, vão fazer como? Em espírito e em verdade. Em espírito, porque envolve a espiritualidade e não depende de um lugar físico. Então, a adoração verdadeira não está atrelada ao templo, a um lugar fixo e separados para isso, né? Embora não haja problema de haver um templo, não era pecado, não é? Muito pelo contrário, mas você acaba idolatrando o templo e perdendo a dimensão espiritual da verdadeira adoração. Então, o que ele disse vai chegar o dia, e na verdade já chegou, porque ele, o Messias, estava ali, inaugurando esse templo, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Primeiro em espírito, ou seja, tendo a dimensão espiritual em primeiro lugar, do que apenas a dimensão ritual do templo, né? Porque o templo favorecia a ritualística. Mas aqui Jesus está falando que a adoração ela deve ser espiritual, ou seja, envolve o nosso espírito, a nossa vontade, envolve a nossa pessoa, mesmo que não tenha um templo ritual, né, para que a gente possa adorar a Deus. E também a adoração, ela é feita em verdade, ou seja, de modo que seja completamente verdadeira, sincera. Tanto a verdade no modo sincero, né, envolvendo o coração, envolvendo a intenção, ou seja, uma adoração intencional, e não uma adoração apenas ritualística, né, apenas para inglês ver, como dizemos aqui no Brasil, né, mas uma adoração sincera e intencional, quanto também uma adoração baseada na verdade, a verdade revelada. Portanto, a importância de você ter uma adoração que tenha critérios teológicos, como a gente viu, né, nas aulas passadas, da digressão que fizemos, falando sobre o fator teológico e bíblico envolvendo a adoração que nós fazemos nas nossas igrejas hoje em dia. Então, esse é um fator tão real e tão
verdadeiro que Jesus dedicou tempo para falar sobre isso com a mulher samaritana. A adoração em espírito, não apenas ritualística, mas em espírito e em verdade, envolvendo sinceridade do coração, e não apenas fatores rituais, né, mas uma adoração sincera, real, e uma adoração baseada também na verdade revelada, uma verdade teológica. Já que ela quis falar de teologia, ele falou de teologia com ela aqui, não é? E a adoração em verdade envolve também a teologia verdadeira, ou seja, uma teologia equilibrada, uma teologia saudável e bem segura e bem abençoadora, tá? Então, esse é o texto clássico da adoração em que Jesus fala com aquela mulher samaritana sobre a adoração ao Pai, direcionada ao Pai, e sendo feita em espírito e em verdade. Tá bom? Bom, vamos falar aqui da adoração agora na igreja primitiva. A gente fala igreja primitiva aqui porque já é costume falar, né? Mas, assim, propriamente dita, a expressão primitiva, ela me remete, né? Claro que aqui é uma questão cultural apenas, né? Eu falo assim até para fazer graça, mas quando eu falo igreja primitiva, parece aquela igreja, né, com o homem da caverna, com o tacape na mão, né? Daquela vida primitiva, da que a ciência anda falando por aí, né? Do homem da caverna, meio macaco, meio homem, enfim. A gente não crê nisso, né? A gente crê na criação e Deus criou o ser humano dentro da própria condição como ser humano, né? Não se tornando uma outra espécie a partir do ancestral comum ao macaco e ao ser humano. A gente não crê nisso não, tá? Mas é só para lembrar que, embora seja comum falar de igreja primitiva, mas talvez seja mais adequado falar da igreja do primeiro século ou a igreja originária, né? A igreja que se originou no primeiro século, né? Então, talvez seja mais adequado falar assim. Mas, enfim, igreja primitiva, igreja originária ou igreja do primeiro século faz referência aos inícios da igreja cristã, que foi inaugurada por Cristo, né? Então, a igreja do Novo Testamento adorava reunida. Como que ela adorava, né? Qual era a gravitação da igreja do primeiro século, da igreja originária, no seu aspecto de adoração? Você vai ver isso também, inclusive, nos primeiros pais da igreja, como que a igreja primitiva adorava, você vai ver isso numa obra clássica, histórica chamada de Didaquê. Você consegue comprar um livrinho muito baratinho, muito fininho, uma obra histórica de importância e relevância muito grande, chamada Didaquê, tá? Ela remete aos primeiros séculos do cristianismo, e ele mostra como era feita a ceia, como era feito o culto, mais ou menos o que os cristãos dessa igreja no primeiro século acreditavam, tá bom? É um livrinho fininho, fácil de ler e muito importante para a formação da igreja. Ali você vai ver a adoração, uma adoração simples, direta, sem nada muito rebuscado, né? Mas a gravitação da igreja originária da adoração era envolvendo o ensino apostólico. Então, veja, a adoração da igreja era baseada um sólido platô, né, que é o ensino apostólico. Aquilo que os apóstolos ensinavam em termos de doutrina. Então, eles tinham a base nesse ensino apostólico, que não tem nada a ver com os apóstolos de hoje, né? A minha crítica a fazer aos apóstolos atuais, né? Eles, enfim, veem isso apenas como cargo, e até cargo para dominar, né, o povo, e não tem nada a ver com a visão e o chamado apostólico do Novo Testamento. Mas, enfim, né, o ensino dos apóstolos, esse ensino era a maior autoridade, então a autoridade que a igreja
originária tinha era o ensino dos apóstolos. Viviam também na comunhão, como você já sabe, em Atos 2:42, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Em ensino apostólico, a comunhão entre os irmãos, comunhão, ou seja, é viver em comunidade, né? Todo mundo unido ali, num só pensamento, num só sentimento, num só propósito. Uma união perfeita, né? Uma unidade perfeita entre os cristãos ali da igreja do primeiro século. Eles também partiam o pão, aqui se referia, como faz referência aqui à comunhão geral, à comunhão social e espiritual, também havia aqui o partir do pão, né, que faz referência à ceia, tanto a ceia do Senhor, quanto também, no contexto ali, também faz muito sentido pensar no partir do pão nessa vida comunitária, né? Todo mundo distribuindo para todo mundo os recursos que a comunidade conseguia. Então, essa era uma vida comunitária mesmo, né? Onde todo mundo tinha tudo em comum, tá bom? Então, era muito interessante a gente perceber que aproximadamente durante 100 anos, a igreja cristã originária, ela viveu desse jeito, com uma comunidade totalmente geográfica ali, né? Estava ali em Jerusalém, não tinha se espalhado ainda, era geográfico, mas estavam ali, portanto, permanecendo em Jerusalém, e mais tarde, a partir da morte de Estevão, começaram a expandir para outras regiões, né? Esse mandato missionário que Jesus mandou para eles, né? Então, ensino apostólico, comunhão, partir do pão e finalizando as orações em comum também, né? Que eles faziam sempre nessa vida comunitária. Vamos ver aqui em Atos 2:42 para você ver como de fato isso aqui aconteceu, né? Atos 2:42, eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações." Então você está vendo aqui textualmente qual era a vida comunitária de adoração da igreja do primeiro século, da igreja originária. Tá legal? Como de fato eles faziam assim. E esse estilo de vida e de adoração durou cerca de 100 anos. Depois dos 100 anos, é claro, a própria dispersão, né, dos cristãos para evangelizar tornou inviável viver assim nessa vida comunitária. E então eles começaram a viver a sua vida cristã mais individualizada, cada um dentro no máximo do seu clã, da sua família, né, da sua mishpachá em hebraico, e então começaram a viver a vida cristã de um modo que é mais dentro da sua própria experiência familiar. Mas além disso tudo que está em Atos 2:42, você também tem uma adoração feita com cânticos espirituais, com hinos e cânticos espirituais. Veja aqui, Colossenses 3:16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então você já percebe aqui nessa epístola de Paulo aos Colossenses que a adoração com hinos, salmos e cânticos espirituais era já conhecida. Então, além do ensino apostólico, a comunhão, o partir do pão e as orações, também tinham cânticos espirituais. E, por fim, oferta e serviço também. A oferta monetária, oferta de serviço, o serviço mútuo, né? Cada um servindo uns aos outros. Vamos ver lá em 2 Coríntios 9, versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Então, eles serviam uns aos outros mutuamente. Serviam com os talentos, com o tempo, serviam com o serviço mesmo, né, de ajuda mútua, enfim, né? Você tem a oferta financeira também,
Paulo, inclusive, agradece a vários irmãos, né, pela oferta financeira que o ajudou na hora dos seus apertos lá na evangelização. Mesmo ele sendo um fazedor de tendas, para evitar ser pesado, né, aos seus mantenedores, mas inclusive Jesus recebia ofertas financeiras também daquelas mulheres ricas, né, que mantinham o ministério de Jesus. Então, a oferta também é monetária e também de serviço, tá? Todas essas formas aqui eram formas de você adorar a Deus, como os cristãos da igreja originária começaram espontaneamente a adorar a Deus em espírito e em verdade. Não mais fazendo os rituais do templo, porque em breve o templo ele deixou de existir, não é? E cada um aqui na sua comunidade familiar, da sua igreja familiar, né? A sua casa que a sua casa acabou se tornando igreja, né? Então, assim começa a igreja na época do primeiro século. As igrejas que funcionavam nas casas de muitos irmãos, como nós vemos hoje, né, os pequenos grupos, ou como chamamos lá na minha igreja, grupo de comunhão, né? São esses pequenos grupos que se tornaram pequenas agências ou pequenas células da igreja maior dentro de alguns lares. Não é isso? Descentraliza a adoração, torna mais informal, portanto mais fluida e mais livre também, né? Nessa adoração em espírito e em verdade, tá bom? Mas é importante que haja supervisão pastoral para pequenos grupos assim. Como de fato os apóstolos eram supervisores das igrejas em uma certa localidade, né? Então, várias igrejas, famílias, dentro de uma cidade, dentro de uma região, essas igrejas, famílias eram supervisionadas pelos apóstolos. E cada igreja tinha um líder, tinha um pastor local, tá? Além do apóstolo, e aqui era uma situação menos de hierarquia e mais de serviço mesmo, né? De atendimento às igrejas locais, né? Então é importante você perceber como que a dinâmica da adoração funcionava na igreja primitiva. E é claro, para fechar aqui o tema de hoje, a adoração sempre era cristocêntrica. Cristo no centro da adoração da igreja originária, tá? Olha só, o texto de Apocalipse 5:12, que já mostra isso, além de 2 de Pedro 3:18. Em 2 de Pedro 3:18 nós lemos: a ele seja a glória, agora e na eternidade. A ele quem? Cristo, né? Ele, portanto, já recebeu a glória, tanto na hora lá da adoração, em que Pedro, né, se refere, quanto também na própria eternidade. E Apocalipse 5:12, que diz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e honra, e glória, né, e por aí vai. Né? O texto continua falando sobre tudo isso. Então, Cristo era o centro da adoração da igreja do primeiro século. Tá legal? Na próxima semana, a gente vai falar sobre os elementos da adoração cristã. Por hoje, ficamos aqui, fechando então o tipo de adoração da igreja do primeiro século. Tá bom? Pastor Anderson, agora a palavra está contigo. Bom Eita. dia, nossa querida irmã Zilmar Guimarães, bom dia, Marli Miranda, Deus abençoe a cada uma das amadas irmãs que estão aqui conosco, prestigiando aí esse momento de estudo e ao mesmo tempo peço que continue compartilhando com o Senhor, com os nossos amados irmãos, que o Senhor continue também nos fortalecendo. Chegamos ao final, né, de mais uma exposição da teologia da adoração. Vejam quanta coisa, quanta riqueza de detalhes, né, nós temos aprendido a respeito aí do estudo com o nosso querido e amado reverendo Davidson. Precisamos, então, estar atentos, precisamos, então, também compartilhar, né, no sentido de ajudar, de orientar, para que as pessoas possam
adorar o Senhor de forma muito consciente, e ele está sempre trabalhando também na perspectiva do judaísmo, no sentido de compreender, né, como é que é essa questão da adoração, ok? Estamos encerrando, então, esse momento aí de estudo. Mais uma vez, eu quero reiterar meu pedido de oração pelos enfermos, aqui do campo missionário, pela Cris, e também pedir pela Mércia. A Mércia é a sogra do reverendo Davidson, que ocorreu um incidente, né, na última segunda-feira, e aí ela está bem, graças a Deus, não é isso, reverendo Davidson? Ela está bem, mas aí está, digamos assim, em observação, em suas atividades, mas em observação. Ela caiu, mas ela Isso, a minha sogra tem 84 anos de idade, a dona Mércia, né? A diaconisa Mércia, lá da Igreja Congregacional de Sete Pontes, e ela teve esse pequeno acidente na segunda-feira, podia ser fatal, Deus deu livramento a ela. Ela, um minuto, né, que a minha esposa Márcia deixou ela em pé lá na rua para poder abrir a porta do Uber para ela poder entrar. Ela, por algum motivo ali, perdeu o equilíbrio, caiu, bateu a cabeça no chão, no meio de uma rua naturalmente movimentada, que Deus não permitiu que a rua tivesse trânsito naquela hora, uma rua de São Gonçalo, aqui no Rocha, e ela caiu, bateu a cabeça e, graças a Deus, não teve um atropelamento, né? Porque como é uma rua naturalmente movimentada, podia ter muito carro, né? Mas graças a Deus, Deus parou o trânsito. Infelizmente, ela caiu e bateu a cabeça, mas não teve nenhuma, aparentemente, não teve nenhuma sequela ou na cabeça, ou no crânio, ou então no tórax também não teve. Ela está reclamando de dores de cabeça e dor no quadril, né? Um pouco, dificultando um pouco o seu movimento, mas ela está lúcida, está bem, bem dentro do quadro dela, né? E a gente aguarda desdobramentos. Se Deus quiser, não vai ter nenhuma sequela, nenhuma uma coisa mais séria a partir de agora, né? Amém. Eu quero convidar os irmãos, então, a que estejam intercedendo por ela também, né? Carecem aí das nossas orações, carecem também dos cuidados tanto do médico, né? Mas também peçamos ao Senhor que também continue cuidando da vida dela. Tá bom? Vamos encerrar então. Eu quero convidar o reverendo Davidson para fazer suas considerações finais e logo em seguida orar por nós. Pode ser, reverendo Davidson? Amém, pode ser, claro, né? Se Deus quiser, Deus tem abençoado a gente, né? Então, eu espero que você esteja gostando do nosso estudo. Agora a gente voltou para o curso normal do estudo. Está sendo bem interessante, bem. Eu estou tentando ser o máximo de didático possível, né? Para que você compreenda, porque às vezes a gente pensa, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, a gente pensa numa igreja organizada, eu acho que nós temos hoje, né? Hoje em dia. A igreja evangélica de Corinto, né? Não era assim, né? Era uma igreja, era na casa das pessoas. Era muito mais informal, não é, do que a gente imagina e percebe hoje em dia. Bom, vamos orar então. Vamos falar com Deus, né? Pai querido, nós te exaltamos pelo privilégio de estudar a tua palavra, de ter, ó Pai, diante de nós as verdades que o Senhor nos quer ensinar, nos quer fazer compreender e entender dentro daquilo que o Senhor tem tratado conosco. Então, continua falando conosco, abençoa a Igreja Congregacional de Aracruz, abençoa, Senhor, a nossa igreja também, Congregacional de Niterói, outras igrejas representadas aqui, até de outras denominações, que o Senhor nos cure, nos abençoe, nos preserve do mal e nos ajude, ó Pai, em tudo. Também coloco diante de Ti as vidas, ó Pai, da minha sogra, nesse acidente que ela teve na segunda-feira. Coloco também, ó Pai, diante de Ti a minha mãe também, né, nos seus tratamentos de saúde, tantos outros irmãos, ó Pai, da igreja também, que precisam da Tua bênção, precisam, ó Pai, de Ti. Cuida de nós, nos dá a Tua graça, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. E amém.
Amém, 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 amém. Estamos encerrando então. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos juntos com o Manhã com Deus e na próxima semana, mais uma vez, com o Reverendo Davidson. Shalom a todos vocês. Amém. Shalom.